Oi, pessoal, eu sou a Isabelle. Se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo pelo início, pois ajuda muito a entregar para outras pessoas. E vem comigo explorar o sobrenatural. Ah, e lembrando, a nossa coletânea de hoje é uma coletânea especial sobre relatos curiosos. Então não tem muito de sobrenatural, mas são uns relatos bem interessantes assim que você fica com aquela pulguinha atrás da orelha. E é isso. Meu tablet passeou sozinho pela casa. Foi uma noite de quarta-feira, quando eu tinha 17 anos. Eu e minha mãe havíamos visitado minha irmã e voltamos para casa, onde passaríamos a noite sozinhos, já que meu pai estava viajando. Quando entramos em casa, minha mãe subiu as escadas e foi para o quarto. E eu desci para a cozinha, pois queria encher a garrafa de água para nós duas, caso tivéssemos cedo e não precisássemos descer durante a noite. No caminho, passei pela sala de jantar e apoiei o tablet que estava comigo. Meu celular estava quebrado e na época eu usava apenas o tablet como telefone. Por isso eu carregava ele para todos os lados. No caminho de volta, o tablet não estava mais sobre a mesa. Fiquei bem confuso, pois muito pouco tempo havia se passado e eu tinha certeza de onde eu tinha deixado meu tablet. Decidi então usar o telefone fixo da sala para telefonar para o meu número. Aí começou a parte estranha. O aparelho começou a tocar perto do sofá, mas quando me aproximei, o som já não estava mais lá. Parecia ter se afastado para o canto da sala. Isso ocorreu por algumas vezes. Continuei telefonando e ouvindo o barulho dele que ia diminuindo aos poucos até cessar. Depois disso, o único som que eu pude ouvir era o do meu tablet vibrando, como se alguém tivesse o colocado no silencioso. E isso se percorreu pela noite inteira. Não consegui achar ele naquele dia. Não entendo muito bem o que aconteceu. Muito obrigada por ler o meu relato. Eu te agradeço por enviar esse relato. E, gente, que curioso! Será que era tipo um duende que tava tirando uma onda com a cara dele? Que diz que duende que esconde, né, as coisas da gente. Ou será que era um espírito brincalhão? Bom, mas pela forma que ele contou, eu acredito que seja um duende. Parece bem aqueles relatos de duende que as coisas somem, você demora a achar, não acha. E quando vai achar, tá num lugar completamente diferente. O negócio tava tocando. Aí depois ficou na vibração. E ficava mudando de lugar. E não tinha ninguém, só tinha ele e a mãe dele na casa. Como assim? Muito interessante. Vamos então para o nosso próximo relato. São relatos dos meus amigos. Vamos então para o nosso primeiro conto de um amigo, Isa. Um amigo meu tem uma história que sempre me deixou bem intrigado. Ele estava dirigindo pela Dutra em uma noite qualquer, quando de repente o acelerador do carro travou. Ele tentou tirar o pé, mas o pedal parecia estar colado no fundo. O carro rebelde acelerava sem controle. Caiu o protetor da minha calça branca, a minha calça preta. O carro estava sem controle. Desesperado, ele conseguiu levar o carro para o acostamento e desligá-lo, mas o acelerador continuava preso. Ele era um cara forte, com cerca de 1,90, e tentou puxar o acelerador com toda a sua força, mas nada funcionou. Foi então que um senhor apareceu, um velhinho de aparência tranquila, que perguntou o que estava acontecendo. Meu amigo, confuso sobre o problema no carro, olhou ao redor esperando ver um carro de apoio ou algo assim. No entanto, não havia nenhum veículo. Em sua mente, ele pensou: o que esse homem está fazendo sozinho aqui no meio da luta, longe de tudo? O velho, percebendo sua hesitação, pediu para tentar ajudar e, sem pensar duas vezes, meu amigo deu espaço. O senhor se aproximou do carro e, com um movimento ágil e surpreendente, conseguiu destravar o acelerador sem esforço algum. Meu amigo ficou perplexo, sem entender como isso fora possível. Ele então perguntou ao velhinho para onde ele estava indo, oferecendo uma carona. O homem aceitou, dizendo que precisava ir até uma cidade próxima. Chegaram ao destino numa rua deserta, cercada por muros altos que pareciam engolir a luz. Meu amigo perguntou se era ali que o senhor queria descer. O velhinho confirmou
Ele saiu do carro e, para sua surpresa do meu amigo, ele começou a andar em direção ao fundo da rua. E ao olhar para o retrovisor, o que ele viu fez o coração dele girar. Não havia mais ninguém na rua. O homem havia sumido completamente, na sua frente, sem lugar algum para ser escondido. A confusão e o mistério daquele conto permaneceram com o meu amigo, como um eco de algo que não conseguiria explicar para ninguém. E, credo. Não, gente. E que o homem tava lá no meio da dúvida. E depois, o que ele tava fazendo? Um lugar alto, um muro alto. Cemitério. Muita cara de cemitério esse lugar aí onde seu amigo deixou o senhor. Não tem cara de cemitério? Comenta aí você tá assistindo. Eu acho que era cemitério. O velho pediu uma carona lá pro cemitério, lá onde ele morava. Ele saiu pra dar um rolê. Foi longe demais e depois voltou e pediu carona. Foi isso. Se não foi ele ainda que travou o freio pra pedir carona. Tá com preguiça de andar. Cresce. Vamos então pro segundo conto do amigo dele. É de outro amigo. Outro amigo meu também tem uma história que desafia a lógica. Ele cresceu em uma cidade onde frequentemente se reunia com amigos na praça, logo em frente à sua casa. A praça era simples, mas ao mesmo tempo era o centro da vida social da cidade. Entre risadas e conversas surgiram rumores de que uma mulher de branco aparecia às vezes, um espírito que assombrava a área. Meu amigo, cético como era, nunca acreditou nessas histórias. Certa noite, enquanto estava com a turma, tudo mudou. De repente, os amigos começaram a gritar apontando para uma figura distante. Curioso, meu amigo seguiu a olhar e, para surpresa dele, e para espanto, viu uma mulher vestida de branco se aproximando. No entanto, algo estava muito errado. Ela não tinha pés, estava flutuando em direção a ele, com um semblante sereno e inquietante. O medo tomou conta dele e, ao tentar alertar os amigos, percebeu que todos tinham desaparecido, fugido de pânico, largando apenas ele para trás. Ele então sentiu o terror invadir o seu corpo e correu rapidamente para casa, onde a segurança das quatro paredes o esperava. A imagem da mulher flutuante ficou gravada em sua memória, uma lembrança que a acompanharia por muitos anos. Pode ser mais real do que a gente imagina algumas lendas. Sem comentários. O tradicional fantasma de branco. Vamos então para o próximo relato. A história que tenho para contar se passa em uma casa isolada no meio da roça, pertencendo à minha mãe. Um dia decidi ir para lá com meus amigos. Eu sou espírita, então eles não acreditam em nada disso. E estavam sempre brincando com ideia de encontrar fantasmas e coisas do tipo. Em uma dessas noites, eles decidiram que queriam se divertir, apagar todas as luzes, acender velas e sentar-nos juntos em volta de uma mesa, e tentar invocar algum espírito. Um de nossos amigos, que não acreditava em nada, pegou uma cadeira e foi para fora, onde a escuridão era total. Ele queria esperar que a brincadeira acabasse. Até hoje, não consigo entender como ele teve coragem de fazer isso. Enquanto isso, eu, ciente dos riscos de brincar com o desconhecido, me sentei em uma poltrona da sala, bem de frente para a mesa onde eles estavam. Conforme eles começaram a rezar de mãos dadas, a atmosfera da sala podia sentir que estava mudando. Era como se algo palpável tomasse conta do lugar. Eles perguntaram se havia alguém presente ali, pedindo sinais, e até aquele momento tudo parecia uma simples brincadeira. Mas em determinado momento, um dos amigos perguntou: "Você precisa de ajuda?" E nesse instante eu senti um arrepio percorrer. Um vulto preto surgiu no corredor. Movendo-se rapidamente em minha direção, e atravessou a sala se escondendo sob a poltrona em que eu estava sentado. O medo tomou conta de mim, e todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. Eu sabia que algo que não estava certo. Eu rapidamente contei aos meus amigos o que havia acontecido e sugeri que parássemos com aquilo imediatamente, pois já não era mais uma brincadeira. Eles hesitaram, pois não havia visto nada, mas logo perceberam que o medo era palpável e decidiram interromper a sessão. Desde aquele dia, a experiência me marcou profundamente. Embora eu tenha visto apenas uma sombra, a presença sobrenatural se tornou uma realidade difícil de ignorar.
Outras coisas estranhas aconteceram ao longo dos anos, mas essa foi a única vez que eu realmente vi algo que desafiava a lógica. E a razão de não deu pra entender muito bem. A roça e a sua quietude nunca mais pareceram as mesmas. E o relato acaba sem despedidas. Não deu pra entender muito bem ali o final, mas sem juízo. Todos os seus amigos e você também, se é um espírito de deixar eles fazer essas coisas na sua casa. Tudo sem juízo. Você, seus amigos, todo mundo. Não defendo ninguém, porque vocês todos ali não tinham juízo algum. Você era o que menos tinha juízo. Você conhecia o sobrenatural, você estava na sua casa e você deixou eles fazer isso. Podia ter sido muito pior. Muito, mas muito pior mesmo. Né? Sem juízos, todos. Principalmente você. Que conhece o sobrenatural e deixou eles ir fazer esse estranho lá dentro da tua casa. É isso. Vamos então para o próximo relato. O prédio. Vou contar uma experiência que vivi em agosto de 2021, quando eu trabalhava no escritório de uma empresa metalúrgica. O escritório ficava no andar de cima de um prédio, praticamente ao lado da minha casa. E na época eu trabalhava sozinho naquele espaço. Desde o meu primeiro dia, notei algo estranho. Frequentemente, eu ouvia barulhos no galpão no andar superior, bem ao lado do meu escritório. Além disso, eu via vultos e algumas pessoas conversando em passos, mesmo sem ter ninguém do lado de cima. E, intrigado, cheguei a descer até a produção algumas vezes para entender se alguém tinha subido lá, mas a resposta era sempre negativa. O curioso é que muitos funcionários também achavam que o prédio era um tanto sinistro, como se houvesse algo diferente ali. Em agosto, a empresa suspendeu as atividades de produção devido à reforma necessária. Todos os funcionários foram transferidos para outra unidade, e eu fiquei completamente sozinha no prédio. Sou médium e por isso consigo sentir as energias espirituais. Já trabalhei em terreiros e de Umbanda e Candomblé, mas isso nem vem ao caso aqui. O fato é que naquele dia, enquanto eu estava no escritório, vi claramente o vulto de uma mulher saindo da copa, que ficava no mesmo andar que eu, e seguindo em direção ao galpão. Não é um simples jogo de luz. Eu podia ver a pessoa completamente. Contei o ocorrido para o dono do prédio, que é meu amigo. E ele até acreditou em mim, mas disse que nunca tinha sentido nada de estranho lá. E contou também que antes da construção do prédio, uma pessoa havia falecido naquela área. E por coincidência, essa pessoa era parente de uma amiga muito próxima minha. Apesar de tudo, nunca senti medo. Após esse episódio, não vi mais nada de incomum e nem de estranho. Mas sempre que me lembrava disso, fazia orações para que aquela alma encontrasse a luz e seguisse o seu caminho. O curioso é que, como certas experiências, nos fazem refletir sobre as energias do nosso redor, o que vai além daquilo que podemos ver. Obrigado, Isa, por ler o meu relato. Estou amando seu canal. Eu que te agradeço por enviar o seu relato, achei bem interessante. Então, todo mundo ali tinha medo. Você trabalhava num lugar que era mais próximo das áreas que tinha risco e que os outros viam as coisas, escutavam as coisas. E você era literalmente o mais afastado, ou mais afetado. E eu fiquei curiosa, será que o dono do prédio, que era seu amigo, realmente nunca viu nada? Ou ele só não contava com os outros que ele já tinha visto por conta de... pra não assustar as pessoas que alugavam lá, que trabalhavam lá. Tem esse porém também. Às vezes a gente fala, eu nunca vi nada aqui. Mas como que ela vai falar que ela viu, sendo que o prédio é dela, sendo que é ela que aluga?
Sei lá, eu acho que isso meio que queima o prédio, né? Eu acho que a pessoa pode ter até visto lá. Tem tudo lá, mas quando você... Eu nunca vi. É curioso, eu acho que não existe esse trem não, viu? Mas, precisar, deve estar aí. Se de avisar, eu nunca vi, vai viu? Tem até medo de ir no lugar porque vê um monte de coisa, mas quando alguém pergunta, fala que não. Tem isso, porém também, pode ser que seja isso, pode ser que seja outra coisa. Ou pode ser que realmente ele seja um dos favoritos e nunca viu nada mesmo. Só você nunca quis aparecer pra ele e assustar ele. Né? Tem essa opção também. Mas é isso, vamos então para o nosso próximo e último relato de hoje. Seria uma dimensão paralela? Isso aconteceu há cerca de 3 meses, Isa. Já faziam 5 anos que moravam no mesmo lote. Minha mãe, a companheira dela e minhas irmãs alugavam a casa da frente, enquanto eu e meu esposo ficávamos na casa dos fundos. Desde que nos mudamos, coisas estranhas sempre aconteciam, mas nada que chamasse muito nossa atenção. Certo dia, mais ou menos 2 meses, eu estava em casa fazendo minhas tarefas, quando a minha irmã chegou da escola. Ela desceu até a minha casa e disse que queria conversar comigo sobre o dia dela. Como eu estava ocupado no momento, falei para ela subir, organizar as coisas da casa da frente, que eu chamaria quando terminasse. Voltei a organizar as coisas e cerca de 5 minutos depois, enquanto estava no quarto, ouvi a minha irmã chamar. Na porta da cozinha, respondi para ela entrar, mas ela disse que não, que voltaria mais tarde. Achei estranho, mas continuei o que estava fazendo. Pouco depois, enquanto eu lavava o banheiro, ouvi novamente a voz dela me chamando. Mais uma vez, respondi para entrar. Minha irmã tem o costume de vir até a minha casa e sentar no sofá para carregar o celular na tomada e conversar comigo, enquanto eu faço minhas tarefas. Por isso, não me preocupei muito e continuei limpando o banheiro. Enquanto eu lavava, comecei a ouvir a voz dela conversando comigo, como sempre faz. Ela começou a contar coisas que tinham acontecido na escola e tarará. Porém, de repente, percebi algo muito estranho. Ao mesmo tempo que eu ouvia a voz dela na cozinha, também ouvia sua voz vindo de fora da casa, como se ela estivesse lá na área da frente. Naquele momento, senti um calafrio. Saí do banheiro para ver o que estava acontecendo, e quando cheguei na cozinha, não havia ninguém lá. Olhei para fora e vi que minha irmã estava na área da casa da minha mãe me chamando. Fui até ela perguntando como que ela tinha subido tão rápido, já que ela estava lá embaixo comigo. E eu estava ouvindo a sua voz conversar comigo dentro de casa. Foi então que ela disse assustada que não havia voltado para minha casa. Ela estava esperando eu chamá-lo, como havíamos combinado. E eu comecei a contar para ela as coisas que supostamente havia me contado dentro da minha casa. Ela ficou visivelmente assustada, pois aquilo era realmente o que ela tinha acontecido na escola. Mas ela garantiu que não havia falado nada para mim. Até hoje, não sei o que foi aquilo. Quem ou o que estava dentro da minha casa. Porque sabia tudo o que havia acontecido com ela. Foi uma experiência que me deixou bem confusa e até hoje me deixa sem explicação. Obrigado por ler meu relato. Dimensão paralela. Eu acho que era uma dimensão paralela. Porque é muito estranho. Se fosse tipo assim, coisas parecidas que ela ia contar, mas não, foi a mesma coisa que ela ia contar pra você. Então pode ser que numa dimensão paralela ela chegou e se sentou pra conversar com você, sem ter combinado de. Sem vocês ter combinado de ela voltar depois. E nisso, na outra dimensão, vocês começaram a conversar. E vocês estavam conversando e tudo normal. Aí na outra dimensão, a menina levanta e vai procurar a irmã não tá em casa. E todo mundo se assusta, tanto de um lado quanto do outro. Porque se fosse. Pode ser que seja também um espírito lírico. Só que o espírito lírico geralmente ele não conversa, ele só chama, né? Bom, é o que dizem, né? Eu nunca encontrei com o espírito lírico. Mas dizem que ele só chama, ele não conversa com você. Então acho difícil ser um espírito lírico. Eu fico mais aí na dimensão paralela. Eu acho que a arda mais que esse relato aí é essa opção. Acho que a opção aí que mais faz sentido é a da paralela.
Posso estar errado? Posso estar errado. E você está assistindo, qual que é a sua opinião? Você acha que era uma dimensão paralela? Você acha que era um espírito limpo? Porque as duas opções são válidas. Porém, né, se fosse um espírito mímico, o espírito mímico só ia te chamar, não ia ficar te conversando com você. E outro não ia saber o que a sua irmã ia contar quando ela disse que era exatamente o que ela ia falar. Eu acredito que a dimensão paralela faça mais sentido por conta disso, né? Bom, essa é a minha humilde opinião. Mas, é isso, gente. O que vocês acharam dos relatos de hoje? Comenta aqui pra mim. Eu estou atrasada, não dei conta de terminar a maquiagem enquanto a gente contava as histórias, né? Enrolei demais. Mas esses foram os relatos de hoje. Comenta aqui pra mim qual que é a sua opinião sobre cada um dos relatos de hoje. Qual que é a sua opinião? E se você tem um relato, já sabe, né? Manda ele aqui pra mim. Eu gostei muito de todos os relatos. Pra mim, o meu favorito foi o Dimensão Paralela, porque eu sou apaixonado por esse assunto. Mas é isso. Se você tem um relato e gostaria que eu lesse ele aqui no canal, aqui na descrição vai estar os métodos de envio. Muito obrigada a quem assistiu até aqui e uma boa noite e bons sonhos.